a Cristo, decidir a cruz. Amém? Versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós tornastes nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens. Perdão, irmãos, eu fui lá para o capítulo 2, desculpa, versículo 8, capítulo 1. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, dizendo-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Até aqui são 10 versículos desse texto maravilhoso, e eu estava olhando esse texto e pensando sobre ele algumas coisas lindas que o Espírito Santo pode nos ensinar nessa noite maravilhosa. Paulo começa dizendo, no versículo 1, essa aqui é só para a gente tirar assim, né, aquela... Paulo, Silvano e Timóteo, né? Então esses eram os 3 pastores, né? Paulo fundou a igreja, Timóteo era aquele que levava o cuidado de Paulo, o cuidado espiritual, as cartas, e Silvano pastoreava a igreja, né? Dos Tessalonicenses, ele diz, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz sejam dadas, né? Sejam-vos dadas. E aqui quando Paulo está dizendo isso aqui é só para a gente entender bem essa questão, graça e paz, né? Tem gente que fala assim, paz do Senhor, né? Shalom, graça e paz. Graça e paz, por que Paulo sempre saudava com graça e paz? Você sabe? Porque a paz, shalom, era o cumprimento do judeu, shalom Adonai, né? Era o cumprimento do judeu. Graça era o cumprimento do gentil. Porque o judeu recebeu a promessa e o judeu sempre falava shalom, paz. Já agora aos gentios foi dado a graça. Por isso que Paulo sempre vai falar graça. Ele está dizendo paz para os gentios e paz, quando ele diz paz, ele está falando shalom para os irmãos judeus. Só para a gente entender essa questão, que às vezes tem gente que diz graça e paz, daí, mas eu não sei falar, né, em hebraico, então só a graça já está bom, né? Ou só a paz já está bom. Paulo no versículo 2 ele vai dizer assim, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Quando a gente olha para esse versículo de número 2, quando Paulo diz, sempre damos graças a Deus por vós todos. Paulo, ele está dizendo que aquela igreja era uma igreja maravilhosa. Uma igreja que Paulo, ele tinha prazer de ele, ao estar na presença de Deus, ao ele se apresentar a Deus, ele tinha prazer de dizer o nome de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que fazia parte daquela igreja. Paulo, ele diz assim, olha, sempre damos, e não era só ele, eram aquelas pessoas que faziam parte do convívio, do pastoreio, da liderança da igreja. Ele está dizendo, sempre damos graças a Deus
por vós todos. Uma igreja que não era peso, uma igreja que era animada, uma igreja que se colocava na posição da direção de Deus, uma igreja que não precisava de empurrão, uma igreja que era totalmente devota ao chamado, ao querer de Deus para a sua história. E Paulo diz, olha, sempre damos graças a Deus por vós todos. Irmãos, quantos nomes aqui da igreja, quando eu começo a orar e eu agradeço, Senhor, obrigado pelo irmão fulano, pela irmã fulana, Senhor, abençoa a casa dele, a casa dela. Hoje ainda estava orando ali, e eu estava dizendo, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um daqueles que a gente pode colocar na tua presença, porque o Senhor tem nos dado um presente, a igreja. E como é bom a gente ver as pessoas animadas, né? Todos nós temos as nossas diferenças, claro que temos. Ontem o presbítero Valdemar foi lá no irmão Anderson, né? É o Anderson. Foi lá no Anderson visitá-lo. E então o Anderson abriu o coração para ele. E ele falou, eu vou te ajudar, Anderson. O Anderson quer, ele tem vontade. Mas ele tem um problema, que é gerado pelas amizades. E eu falei, se a gente grudar nele, Valdemar, aí a gente se torna a amizade dele, a amizade que ele vai querer estar perto, e aí aquelas coisas vão ficando para o lado. Uma igreja que ama, e aí Paulo diz isso, olha, sempre damos graças a Deus por vós todos, e olha o que ele diz, fazendo menção de vós em nossas orações. Sabe o que é isso, irmão? Você ter o prazer de dobrar o joelho e dizer, Senhor, obrigado pela Joyce, obrigado pela Manu, obrigado pelo Márcio, obrigado pela Elisângela, obrigado pela Michele, obrigado pela irmã Edna, é ter o nome de todo mundo, ter o prazer de dizer, Senhor, obrigado, porque essa é a igreja que o Senhor escolheu, ainda que nós, nas nossas imperfeições, estejamos sendo trabalhados, tratados, burilados pelo Espírito Santo, mas a gente tem o prazer de ser chamado como a igreja, a noiva do Cordeiro. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, de vosso trabalho de amor e da firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Primeira coisa que Paulo diz aqui no versículo 3, ele começa dizendo, lembrando-nos sem cessar. Uma igreja que deixou uma marca profunda no coração de Paulo. Uma igreja que deixou uma marca de amor, de fidelidade, de altruísmo, de ousadia no coração de Paulo. Como nós fizemos há pouco em ofertar, em levantar uma pequena oferta, mas uma oferta que ali na frente ela vai se transformar em muitas almas para Jesus. Paulo diz, olha, lembrando-nos sem cessar, todo dia Paulo acordava e vinha à sua memória a igreja de Tessalônica. Sabe o que é isso? Hoje eu estava ainda pensando pela manhã e dizendo assim, depois pode deletar essa parte, Senhor, não, é verdade, eu estava lá de manhã e conversando, eu falei, Senhor, não me tira lá da agronômica tão cedo. É verdade, irmão. Eu estava lá e eu disse isso para Deus, não me tira lá da agronômica tão cedo. Porque são marcas boas, marcas bonitas, daquilo que eu e você fazemos para Deus, para aqueles que estão à nossa volta. Marcas maravilhosas, que muitas vezes deixam impregnadas não só em nós. Você vê, você olha as pessoas à sua volta, mas você não sabe que longe de nós, tem gente que está olhando para nós e está dizendo assim, eu queria ser dessa igreja. E Paulo está dizendo, lembrando-nos sem cessar, e olha o que ele diz, da obra da vossa fé. Uma igreja que deixou uma marca profunda no coração, na mente, na vida de Paulo, mas é uma igreja também que, além de ela deixar uma marca profunda, ele está dizendo, olha, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Uma igreja que era ousada, além das circunstâncias à sua volta, que era a perseguição que nós falamos na semana passada, além da perseguição, essa igreja era uma igreja ousada, uma igreja que obrava, e obrava em fé. Ela fazia, e fazia por fé, não fazia para ser vista, mas ela fazia pela fé, porque ela cria que através da sua ação, daquilo que ela estava fazendo, pessoas seriam tocadas e transformadas, e ela cresceria.
Quem diz que os irmãos de Tessalônica pensaram que seriam lembrados mais de 2.300 anos depois? Quem disse? E eles estão aqui como testemunhas para lembrar eu e você, que eu e você somos essa mesma igreja, porque as cartas são para a igreja, para todas as igrejas, e essa igreja cabe no meu e no seu coração, essa igreja cabe para nós, essa igreja somos nós. E Paulo continua dizendo, olha, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, e olha o que ele diz agora, do vosso trabalho de amor, do vosso trabalho de amor. Uma igreja que além de trabalhar em fé, ela não mede esforços. Uma igreja que não mede esforços, porque ele diz, trabalho de amor. Ou seja, uma igreja que se esforça, uma igreja que vai além do limite, uma igreja que olha para aquilo que Deus diz, para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus faz, e ela se levanta, como as irmãs muitas vezes em oração, na consagração, como os obreiros muitas vezes, os adolescentes, os jovens se levantam para fazer alguma coisa diferente, mas aquilo está contagiando quem está à sua volta, é um trabalho, ele diz, do vosso trabalho de amor. Uma igreja que trabalha sem medir esforços, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que ainda que a gente pode dizer assim, pastor, somos poucos, mas somos muitos, porque com uma pessoa Deus pode mover uma cidade, uma nação. Imagina se colocar todos nós dentro daquilo que Deus tem para a nossa vida. O que pode acontecer com o nosso bairro, o que pode acontecer com a nossa cidade, o que pode acontecer. A palavra de Deus vai dizer assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor, e olha agora, e da vossa firmeza de esperança, da vossa firmeza de esperança, ou seja, essa igreja é uma igreja que ela é convicta do seu chamado em Deus. Eu e você somos convictos daquilo que Deus nos chamou para fazer, daquilo que Deus colocou no nosso coração, daquela carga, daquele peso, que às vezes você dobra o joelho e diz, Senhor, me ajuda porque eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, que palavra dizer, eu não sei como orar, eu não sei, Senhor, quando eu me encontrar com aquela pessoa, o que eu posso dizer para ela, porque ela é um desafio para mim. O projeto da igreja tem os desafios, irmão. Tem os desafios. Como liderança. E às vezes a gente, Senhor, que desafio é esse? E que grande é esse desafio? Porque tem gente que não entende, mas tem gente que diz assim, eu vou fazer parte desse desafio para somar além da medida. Porque a gente pode fazer. A gente pode fazer. A gente, eu falo, né? Num contexto geral. E Paulo, ele vai dizer, da vossa firmeza de esperança, convicção do chamado de Deus para aquilo que você faz, para quem você é. Às vezes o Boni está cantando, está louvando na simplicidade dele, e aí Deus está recebendo. A Michele vem cantar, a irmã Joyce, a irmã Edna, elas oram, e a gente fala assim, Deus, obrigado, porque essas pessoas têm convicção do que elas são chamadas, do chamado que o Senhor tem sobre a vida delas. Obrigado, porque essas pessoas não se escondem. Eu aqui usei esses exemplos, mas tem outros irmãos que são esmerados, esforçados naquilo que fazem. O chamado é para todos, mas nós precisamos também, como Paulo está dizendo aqui, da vossa firmeza. Firmeza fala de esmerar-se. Firmeza fala de, pastor, eu não sei pregar, mas que livros que eu preciso comprar para me aprender mais da palavra? E você compra livros, você lê livros, você começa a ler, e as coisas começam a ferver no seu coração, o Espírito Santo começa a ministrar em você, e de repente você prega, você dá uma palavra, alguém tira uma dúvida com você, você responde, você, meu Deus, mas eu não sabia, como é que eu sei? É porque você está o quê? Firme, você está sendo firme, você está se esmerando. Eu não trabalhava, irmãos, eu era voluntário, lá na igreja de Joinville, bem jovenzinho, e aí eu fazia madrugada com Deus, só a sonoplastia, os pastores iam lá, eu só colocava música, baixava música, e aí, eram umas 2 e pouco da manhã, os pastores iam embora, né? Eles iam embora, e eu ficava sozinho lá na rádio.
E o púlpito da sede de Joinville é mais ou menos como se fosse aqui, e tinha uma portinha que saía para a casa do pastor e uma janelinha, e ali era o estúdio da rádio. E aí eu ficava lá na rádio, os pastores iriam embora, sabe o que eu fazia? Entrava dentro da sede, com a Bíblia na mão, tudo escuro, subia naquele púlpito, que era um púlpito maravilhoso, tinha 3 microfones, era um negócio diferente, né? Os anos 90 era diferente. O púlpito era assim, ó, desse tamanho, assim, o púlpito só onde ia a Bíblia, né? Era assim, ó. Assim, descia, assim, coisa mais maravilhosa. Botava a minha Bíblia lá, de verdade, irmão. Botava a Bíblia e no escuro, tinha ninguém, eu começava a pregar. Você acredita? Começava a pregar para ninguém, começava a pregar para os bancos, e eu pregava, pregava, fazia isso direto, irmãos. Mas eu nunca disse assim, um dia eu vou ser pastor nessa igreja, eu nunca pensei nisso, mas eu ia lá e eu pregava, e daí eu voltava para a sala. Um dia um amigo meu, ele foi no programa comigo, ele era um obreiro, e ele foi no programa, e ele ficou lá, e aí de repente os pastores foram embora, ele ficou no estúdio, eu fui lá e comecei a pregar de novo. Daí quando eu olhei assim, estava na porta olhando para mim e rindo, porque eu estava pregando. Não tenha vergonha. Se Deus te chamou para fazer uma coisa, está no seu coração, aproveite. Paulo está dizendo aqui, a firmeza da vossa esperança. A firmeza. Eu tenho esperança naquilo que Deus me chamou para fazer, do chamado de Deus na minha vida, e eu vou persistir, eu não vou desgrudar enquanto ele não acontecer. E a palavra de Deus diz ainda, Paulo falando, e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo que essa igreja tinha uma esperança que iria além dos limites humanos, uma igreja que tinha esperança em Cristo Jesus, que estava diante do Pai e intercedendo e preparando um lugar para essa igreja. E Paulo vai dizer assim, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E no versículo 5 ele diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo aqui, ele está dizendo, olha quando ele diz, ele fala assim, porque o nosso evangelho, ele está dizendo aquilo que eu preguei para vocês, aquilo que eu ensinei para vocês, não foi a vós somente em palavras. Não foi a vós somente em palavras. Não foi apenas a retórica que eu aprendi aos pés de Gamaliel, Paulo está dizendo. Não foi apenas a exegese, a teologia que eu aprendi aos pés de Gamaliel, um dos homens mais inteligentes da época de Paulo, um grande rabino. Ele diz, olha, não foi em poder de palavras. Ele está dizendo, não foi. Ele está dizendo assim, olha, foi no Espírito Santo, em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Você sabia que, a gente está aqui, a gente pode abrir o coração, né? Toda vez que eu venho na igreja, a minha maior preocupação é sobre o que eu vou pregar para vocês. E eu digo, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Eu não quero vir aqui e gastar uma palavra com você. Eu quero vir aqui apaixonado por aquilo que eu estou falando, para que entre no seu coração e o Espírito Santo faça aquele reboliço que só Ele pode fazer, que muda a minha e a sua vida. Outro dia, vocês vão lembrar, nós fomos na consagração geral na sede, um domingo de manhã, e o pastor pregou sobre Isaías 6. E naquele dia eu não tinha uma palavra. E eu ainda estava, Senhor, me dá uma palavra. E quando o pastor pregou, essa palavra. E você lembra que eu preguei aqui à noite o mesmo texto, mas foi outra palavra. Por quê? Porque quando você vive apaixonado por quem está na sua presença, o Espírito Santo é aquele que molda a palavra que vem para o nosso coração. Às vezes parece que ela machuca, mas a palavra não machuca. A palavra não machuca. A Bíblia diz que Deus castiga o filho a quem ama. A palavra não machuca. A palavra só nos faz olhar, direção errada, aí eu preciso voltar. Eu fui até ali não era para eu ter ido, eu só preciso voltar.
E a palavra de Deus vai dizer ainda no versículo de número 6: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: e vós vos tornastes nossos imitadores. Paulo está dizendo: vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. Paulo está dizendo assim: olha, irmãos, vocês não são apenas uma igreja, vocês não são apenas algumas pessoas que eu conheci aqui em Tessalônica, que eu conheci aqui em Florianópolis. Vocês são aqueles que, ele diz assim, são aqueles que vos tornastes imitadores do Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esses irmãos, o Espírito Santo está dizendo que eu e você não somos qualquer pessoa, nós somos imitadores. E o que são imitadores? São duas coisas juntos, eles são testemunhas, eles são aqueles que quando andam, eles sabem, os meninos da rua sabem, as pessoas sabem, ó, esse aí é o irmão lá da igreja, essa é a irmã lá da igreja, essa aí a gente pode falar, ora por mim, porque se a gente falar, vai orar. A testemunha, onde você anda, as pessoas sabem que você é uma testemunha. Mas além de ser uma testemunha, o imitador também é um discípulo. Um discípulo, aquele que não arreda o pé do mestre, que a cada dia quer aprender mais com ele, que a cada dia busca da sua vontade, da sua palavra, que a cada dia se curva diante dele para dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu não mereço, eu dependo de ti, eu preciso que tu entres na minha mente, no meu coração, na minha vida, e me faça, Senhor, ser um homem, uma mulher, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É isso que Paulo está dizendo. E ele ainda vai dizer, ele diz: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Olha só, recebendo a palavra em muita tribulação. O que Paulo está dizendo que essa igreja era? Uma igreja perseverante. Uma igreja que perseverava, uma igreja que perseverava diante da palavra, uma igreja que não se dobrava a outra coisa se não fosse a palavra, uma igreja perseverante em meio à tribulação. Eu e você às vezes somos afrontados, somos confrontados por alguém, porém eu e você não nos curvamos, porque nós somos aquelas pessoas que estão vivendo, como diz Paulo aqui, recebendo a palavra em muita tribulação. Olha, vem a guerra, vem a luta, vem o levante, mas você permanece de pé dizendo: porque a palavra de Deus, ela não permanece se o Senhor não disser. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus podem passar os céus e a terra, mas ela permanece para sempre. Estamos ali em todo o tempo declarando isso. E Paulo vai dizer ainda: recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Como é que eles estavam? Em muita tribulação, recebendo a palavra, e ele vai dizer o quê? Com gozo do Espírito Santo. Paulo está dizendo que essa igreja, mesmo em meio à tribulação, ela tinha gozo, ela tinha alegria, ela tinha a paz que excede todo entendimento, que é liberada por Cristo Jesus para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que passam a viver segundo a medida de Cristo para a sua vida. Uma igreja que estava em tribulação, mas não deixava a palavra, e como ela comia a palavra, a alegria do Espírito a preenchia, e ela podia andar, caminhar, se envolver na tribulação, e não ser marcada com agruras, porque ela sabia a quem ela pertencia. E Paulo, ele ainda diz, no versículo 7, falta 5 minutos, vai dar tempo: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e também da Acaia. Meu Deus, irmãos, esse versículo 7 fala de uma coisa linda. Ele diz: de maneira
que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Uma igreja que permanece na palavra, que persevera na palavra, como ele fala aqui, mesmo em meio à tribulação, e é cheia da alegria do Espírito Santo, essa igreja se torna, o versículo 7, uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Sabe o que é isso? Você passa e as pessoas, nossa, como eles são bonitos, nossa, como eles se arrumam bem, nossa, esses irmãos, como é que pode isso? Porque era uma igreja modelo, ele diz, de maneira que fosse exemplos, e olha só agora, não é só para Tessalônica, mas ele diz que foram modelos na Macedônia e na Acaia. Ele está dizendo, olha, a vida que vocês viviam com Deus, ela foi além da agronômica, é isso, ela alcançou o centro, ela alcançou Florianópolis, ela foi vista em todo o estado, em todo o Brasil, a maneira, o exemplo da fidelidade de vocês ao Senhor, ela ultrapassou as barreiras do tempo em que você vive e em que você está. Paulo está falando de uma igreja que era modelo para todos os fiéis, todos aqueles que amavam a Cristo. Quando viam aquela igreja lá no Facebook da Idade da Pedra, eles diziam assim, nossa, esses irmãos são uma bênção. Esses irmãos são uma bênção. Porque era uma igreja modelo, uma igreja altruísta, uma igreja que se colocava diante do Senhor com alegria, com ousadia e com vida. No versículo 8 ele diz, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente, olha agora, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Essa igreja vivia em profunda tribulação, mas essa igreja era cheia do Espírito e olhava para a palavra. E aí então Paulo ele vai dizer que essa igreja era um modelo, mas agora aqui no versículo de número 8, ele está dizendo que além de modelo, essa igreja não é só mais um modelo, essa igreja é uma voz, eles eram as vozes de Cristo, anunciando a verdade do amor de Deus, eles eram uma voz de Cristo, dizendo para todo mundo à sua volta, que o Senhor reina, que o Senhor muda, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor um dia voltará para buscar aqueles que se entregarem a Ele. Paulo está dizendo, ele diz, olha, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, fez-se ouvir, irmãos, essa igreja não era uma igreja muda, era uma igreja que anunciava através deles, não foi Paulo que anunciou nesses lugares, Paulo está dizendo assim, olha, de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, e ele vai dizer, na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Oxalá que sua voz, oxalá que sua oração, oxalá que sua vida seja vista em todos os lugares do mundo, anunciando verdadeiramente quem Cristo é, mesmo em meio à tribulação, mas com gozo e alegria do Espírito, dizendo, o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor é o Deus da terra, o Senhor é o Deus do céu, o Senhor é o Deus do mar, o Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus da minha vida. Ih, que vontade de gritar, irmão. O Senhor é 9 horas. Eu vou ler. Posso mais um pouquinho? Diz assim, a continuação do versículo. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, escute bem, a vossa fé para com Deus, agora está falando da fé. Agora não está falando da palavra, não está falando de ser cheio do Espírito, não está falando de modelo ou testemunho, agora ele está falando do quê? Da fé. Agora ele está dizendo assim, olha, a vossa fé para com Deus se espalhou. Meu Deus, irmão, que fé é essa? Que fé é essa que contagia?
que contagia, uma fé que se espalha, é uma fé contagiante. Eu vou ser que nem a Manu, eu vou ser que nem a dona Edna, que nem a Dilma, eu quero essa fé que elas têm, porque, meu Deus, olha como elas vivem, e olha o que acontece com elas. É uma fé que se espalha, uma fé que é contagiante. Alguém diz assim: você não tem fé, então caminha comigo, porque você vai ser cheio de fé. Que é modelo. Isso é um modelo. E ele está dizendo: a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que não temos... Quem era Paulo, irmão? O pastor da época, o apóstolo fundador. E ele está dizendo assim: olha, a fé de vocês se espalhou de tal maneira que não temos necessidade de pregar. Já imaginou isso? Paulo está dizendo que aquela igreja era tão poderosa nas coisas de Deus, que ele disse: olha, eu não preciso nem pregar, eu não preciso falar coisa alguma. E olha o que ele continua dizendo no 9: pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, as pessoas que a gente às vezes vai falar do evangelho, vai falar do amor de Deus, eles dizem: olha, já conhecemos esse amor, já vimos isso. A igreja lá de Tessalônica, ela contagiou a gente. É isso que Paulo está dizendo, que é uma igreja. Ele diz assim: olha, pois eles mesmos, as pessoas de fora, anunciam a entrada que tivemos, aquilo que anunciamos para vós, para vocês. E dizem-nos, e olha o que diz: dizem-nos como vos convertedes, ou como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo agora ele está falando de uma igreja que servia de verdade, servia a Deus de verdade, de uma igreja que não trocava Deus por isso ou por aquilo, de uma igreja que não trocava Deus por nada, uma igreja que sabia que se ela se dobrasse diante do imperador, se ela se dobrasse diante daqueles judaizantes que estavam naquela cidade, aquela igreja aquelas pessoas seriam amadas de forma diferente, mas por elas seguirem a Jesus Cristo, Jesus Cristo que cura, por elas seguirem a Jesus, e por elas declararem essa frase sempre, eles não podiam comprar em alguns lugares, eles não podiam trabalhar, vender, eles eram privados. E para terminar, Paulo no versículo 10, ele vai dizer assim: e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos começar de trás para frente? Paulo está dizendo: olha, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Você já parou para pensar que uma pessoa, quando está irada com a gente, diz: eu estou irado com você? Já viu alguém falar assim para você? Falar, se virou: eu estou irado com você. Mas aqui Paulo está dizendo assim: olha, em Jesus, ele nos livra da ira vindoura. Na ira vindoura, eu já falei aqui, e vou falar de novo, né? Não canso de falar. Na ira vindoura, nem mesmo o diabo, nem mesmo o Lúcifer, o anjo caído, a grande potestade, na ira vindoura, nem mesmo ele será tratado como o dono do inferno, porque a Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e ele será acorrentado, para dizer para mim e para você que nem o inferno pertence a ele, que nem ele é dono do inferno, mas lá na ira vindoura, todos aqueles que não se curvam diante do Senhor irão para o mesmo lugar. Mesmo lugar. E isso é triste, ninguém pensa nisso, mas às vezes a gente precisa pensar, para saber de onde saímos, para saber o caminho que estávamos indo. E não só para isso, para a gente olhar para quem está à nossa volta e poder dizer assim: eu não quero que você vá para esse lugar. Eu quero que você vá para um lugar de vida eterna, não para a morte eterna, um lugar de choro e ranger de dentes. E Paulo, ele termina dizendo aqui, no versículo 10, que é a parte primeira do versículo, ele diz:
e aguardardes dos céus a seu Filho. Essa igreja, ela era tão poderosa, que ela tinha fé, ela tinha palavra, ela tinha o poder do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo, ela era discípula, ela anunciava, ela era vista pelos outros, ela era ouvida, ela era transmitida ao redor de onde ela estava, todas as cidades e lugares ao seu redor ouviam falar dessa igreja, mas essa igreja, acima de tudo, ela aguardava dos céus a Cristo Jesus. Essa igreja tinha uma esperança que ia além da esperança humana. Essa igreja tinha uma esperança que logo, logo a trombeta soaria e essa igreja seria arrebatada e levada para o seu Senhor. Uma igreja que além da medida humana, uma igreja que além daquela porta, mas uma igreja que esperava os céus abertos e o Senhor Jesus nos ares, esperando a cada um, mesmo em meio às suas provações. E eu e você, às vezes, nos esquecemos do céu. Hoje ainda na rádio, eu falei, eu vou tocar uma música, meu programa lá é animado de tarde, eu falei, eu vou tocar uma música. E uma música de quando eu era criança, eu ouvia porque minha avó e meu avô ouviam. E eu toquei, Casinha Branca, conhece? Dick e Rosinha. Ô irmão, pensa na minha alegria tocando aquela música. E o WhatsApp da rádio, tuc, 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 tuc. O pessoal mandando, Camboriú, né? Mandando a mensagem. Eu falei, meu Deus, como as pessoas precisam ser lembradas do céu. É o céu, o céu. A gente precisa ser lembrado do céu a todo momento. Olha, eu não estou aqui, eu estou passando por aqui, porque eu vou morar no céu. Esse lugar aqui eu canto, aqui eu choro, aqui eu falo, aqui eu me animo com os irmãos, mas aqui eu só estou passando porque eu vou para o céu. É simples. Mas às vezes as coisas da vida, o carro, o dinheiro, a casa, o trabalho, eles tiram a nossa visão do céu. E a gente precisa se dobrar diante do Senhor do céu e da terra e dizer, Senhor, obrigado, obrigado. Aquece o meu coração, aquece a minha esperança, porque é nesse lugar que eu quero passar o resto da minha vida. O céu. Os pregadores falam, né? Ninguém vai viver mais de 100 anos. Eu vou, irmão. Você também. Somos eternos. E vamos passar dos 100 anos com Ele. Jesus Cristo, o Senhor da vida e da história. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar com você nesse momento. Aleluia. Você vai dizer para Deus, quem sabe alguma coisa que atrapalha você de ver o céu. Quem sabe tem coisas que atrapalham você de ver Cristo na palavra, ou de ser um discípulo, ou uma testemunha de verdade. E é o seu momento de dizer, Senhor, me faz como essa igreja de Tessalônica. Senhor, me faz como os irmãos desses 10 versículos da igreja de Tessalônica. Eu posso dizer isso, Senhor, me faz eu, Roberto, José Roberto, Senhor, um homem segundo a tua vontade, segundo essa igreja de Tessalônica. E você pode dizer também, Espírito Santo, nós queremos viver nesse amor, nesse gozo, nesse poder, nessa esperança, nessa palavra que vivifica o nosso interior. Pai, que estamos diante da Tua presença e da Tua palavra nessa noite maravilhosa. Como é maravilhoso, como é poderoso, Senhor, estar diante de Ti, da Tua palavra, que é viva e verdadeira, que não volta vazia, mas vem para se cumprir em nossa vida, em nossa história. E aqui estão, Senhor, Teus filhos e filhas, a Tua igreja, Senhor Jesus, comprada, lavada, remida no sangue, Senhor Jesus, no Teu sangue, na cruz do Calvário. E eu oro agora pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e peço que o Senhor dê a cada um de nós
essa ousadia, essa esperança e intrepidez para sermos testemunhas, Senhor, para sermos discípulos, segundo, Senhor, a tua palavra e aquilo que tu esperas de nós, para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, por cada um que aqui está, por aqueles que não vieram também. Eu peço a tua mão poderosa, indo lá na casa, no trabalho, onde quer que esteja o teu filho ou tua filha, e animando, Senhor, o desejo no coração, para que essa pessoa se levante de onde está, para ser uma igreja contagiante, uma igreja linda, uma igreja maravilhosa para os olhos do mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Aleluia.